Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa TV Pé de Figo, agora de volta ao estúdio depois de um certo tempo. Nós já conversamos com muita gente aqui, gente de todas as colorações, de todas as ideias, de todas as opiniões. E voltando ao estúdio, eu já queria agradecer de antemão a direção da VV8 TV, através do Júnior Paz, e o nosso técnico aqui, o diretor Luiz. E para voltar com esse trabalho e retomar o trabalho no estudo, eu pensei, tem que ser alguém que também faça um trabalho com muita dedicação, com muito conhecimento e, sobretudo, com muita paixão. Eu estou falando da arquiteta, urbanista e ambientalista Maria Amélia Davide Ferreira Leite. Quase. Faltou da Azevedo. Mas tá tudo certo. Maria Amélia, já quero também agradecer muito a sua disposição de vir conversar com a gente e seja bem-vinda. E poder começar falando sobre a sua história, né? Quem é Maria Amélia? Certo, primeiramente, então é um prazer, agradeço muito esse convite. É um reencontro, né, Heriberto, porque já tivemos muitas oportunidades, felizmente, em diversas situações de trocar ideias, então é com muita alegria que eu estou aqui. Bom, eu sou paulistana, descendente de portugueses e italianos. Meus avós foram imigrantes, meus avós portugueses permaneceram em São Paulo, onde eu nasci, e os meus avós italianos foram para a cultura do café em Pirassununga. Eu passei toda a minha infância, adolescência, entrei na fase adulta na cidade de São Paulo, minha cidade natal, que eu amo muito, considero uma grande cidade para todos nós brasileiros, não só para os nascidos em São Paulo. E por que eu estou contando essa história? Porque já desde esse momento, né, eu sei que essa é uma das coisas que você vai perguntar, como é que eu cheguei a Valinhos. Então, olha só, como eu morava em São Paulo, mas a minha família italiana até hoje mora em Pirassununga, eu passava aqui na portinha de Valinhos já desde nenezinha. E aí, depois, quando criança, meus pais se associaram ao clube de campo e eu passei a frequentar Valinhos, assim, nos finais de semana, né? Então, enfim, estou um pouco adiantando essa questão da minha relação com Valinhos, a gente vai voltar a isso depois. Eu me graduei em arquitetura e urbanismo, fiz a minha primeira pós-graduação em controle do ambiente em arquitetura, foi um curso de especialização, oferecido uma única vez em um convênio do Ministério da Educação e da CAPES, que é a Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, no início da década de 80, exatamente porque eu já estava como docente na universidade e foram introduzidas as disciplinas de racionalização energética, controle lumínico, acústico, atmosférico, térmico, e não havia professores para isso. Então o Ministério montou esse curso, foram oferecidas 30 vagas para o país, eu me candidatei, tive a felicidade de ser aceita. Então foi uma experiência muito importante porque ao final, inclusive, alguns dos alunos foram selecionados para um estágio de aperfeiçoamento nos Estados Unidos, exatamente nessas áreas. E naquele momento, né, no início da década de 80, isso foi entre 82 e 85, ali pós-crise do petróleo, enfim, onde todo mundo já estava começando a discutir a questão das matrizes energéticas, né, que não só pelo combustível fóssil, mas também energia solar, eólica e tudo mais. Então foi uma primeira entrada minha nessa questão de uma reflexão mais profunda com a relação homem-ambiente, urbanização-ambiente. Na sequência, eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado na Universidade de São Paulo, os dois períodos sempre discutindo a questão da formação tecnológica do arquiteto. A profissão de arquiteto é uma profissão que sempre desperta nas pessoas assim uma grande afetividade, porque pensam que um arquiteto passa todo o tempo desenhando, pensando só coisas bonitas e tudo mais, mas um arquiteto é principalmente um construtor. E não só de edifícios, né, ou de ambientes, mas também temos um trabalho voltado para a cidade e para o território.
Então toda essa formação foi me trazendo para uma reflexão muito importante sobre as decorrências do que pensamos, do que queremos e como é que realizamos, porque a matéria-prima de tudo isso é o planeta, né? E principalmente onde estamos. Também tive uma formação musical desde muito pequena, até acreditei que seria uma musicista, mas enfim, por força aí da carreira profissional em arquitetura, fiquei um tempinho afastada da música, retornei há 20 anos, agora firme nisso. Também tive um encontro maravilhoso com o yoga, há algumas décadas atrás, né, que tem me permitido, inclusive, assim, um aprendizado muito importante para ter serenidade, para clareza de pensamento, né, que é uma matéria-prima importantíssima. Quer dizer, então, que arquiteta e urbanista também tem um tempinho para fazer yoga ou até lecionar yoga? Sim, E além disso, se dedicar à arte do canto, é isso? Também, da música. Da música. E recomendo. Acho que é importante que mantenhamos, né, essas atividades que trazem uma nutrição, para que possamos manter a alegria, manter a esperança, enfim, né, e uma troca e ampliar a nossa mente mesmo para outras perspectivas. Afora isso, sou mãe, 2 filhos, Isabela, jornalista, Ricardo, que é educador físico, formador de atletas, nasceram e cresceram aqui no município, então, um breve apanhado, assim. E uma carreira acadêmica, né? Eu acho que só para completar, tanto em São Paulo, no curso de arquitetura da Faculdade de Belas Artes, mas principalmente aqui na PUC Campinas, onde eu permaneci durante 28 anos e meio como docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Faculdade de Engenharia Sanitária, depois Ambiental, também coordenando um laboratório de extensão, o Laboratório do Habitat, que provavelmente falaremos do Labitat quando falarmos de outros assuntos relacionados a Valinhos, mas também onde tive a oportunidade de montar e coordenar a área de Relações Internacionais por 10 anos, um trabalho muito gratificante. E como é que foi, então, a sua vinda, a sua chegada para Valinhos? Foi uma opção? Bom, foi um acaso? Tem a ver com essa sua preocupação com o planeta, com a qualidade de vida? Como que foi isso, Maria? Sim, foi resultado de uma série de momentos e circunstâncias. Primeiramente, quando eu me graduei em arquitetura, isso foi em 79, eu já trabalhava com um profissional em São Paulo, um arquiteto, tínhamos já um escritório, né, e demandas de trabalho, enfim, mas exatamente por força de, em 1970, né, então há 51 anos atrás, os meus pais terem adquirido a chácara onde eu resido, né, e já desde 82 que eu resido aqui na chácara, aqui em Valinhos. Eu me apaixonei por essa, quando eles compraram, eu era bem jovem, mas eu abri a mão de fazer qualquer coisa em São Paulo, ou mesmo no período de faculdade, para vir para cá e passar o final de semana, descobri a magia de plantar, né, de cultivar e colher, porque eu sou paulistana, né, nasci ali pé no asfalto, digamos, embora sempre tenhamos tido a oportunidade de morar em casas com quintais muito generosos. Aliás, a primeira coisa que se olhava na hora de alugar uma casa era se tinha quintal, e quintal de terra, né? Porque a gente sempre tinha ali galinha, pato, cachorro, tartaruga, era uma coisa comum isso na época da minha infância, da minha adolescência em São Paulo. Mas quando meus pais adquiriram a chácara no bairro Dois Córregos, o bairro era rural, inclusive, eu fiquei fascinada por várias coisas, por aquele ambiente, pela magia do que é a gente constatar esse ciclo da vida, né, continuamente, não só dia e noite, primavera, verão, outono e inverno, você perceber quando a chuva vem e que uma vez ela vem de cá, outra vez ela vem de lá. Enfim, fui me apaixonando por isso. E posteriormente na faculdade, exatamente por essas questões, né, de que um arquiteto lida com muitas coisas, em última instância você transforma o ambiente e você vai esbarrando no ambiente.
Aliás, esse foi o caminho de muitos paulistanos, né? Sim. Que vieram de São Paulo em busca de uma cidade como Valinhos, no interior, uma cidade agradável, tranquila, calma. Como é que era a sua expectativa ao vir para Valinhos? Era isso mesmo? Antes de vir para Valinhos, eu tive um pit stop em Curitiba. Ah, sim. Porque com essa, né, então, com toda essa questão para a qual eu já despertei na faculdade, o meu trabalho de conclusão de curso foi um trabalho fantástico, feito em uma equipe, foi uma coisa inovadora na faculdade, um professor propôs isso e nós acatamos, foi formado um grupo de 10 estudantes que se dispuseram a estudar um território pequenininho, assim, simplesmente era a parte que unia o Planalto Paulista à Baixada Santista, que é descrito como as duas pinças de caranguejo, assim, pelo Rio Cubatão e o Rio Branco, e que desagam ali no manguezal de Cubatão. Então, nós primeiro estudamos esse grande ambiente porque ele se repete na costa brasileira em todas as situações onde nós temos esse resultado tectônico do movimento dessas duas placas que fizeram criar um planalto e depois uma planície costeira. Nós temos isso em várias situações no Brasil. E essa situação gera que tenhamos grandes infraestruturas portuárias, de transporte ferroviário, de transporte de tubulações de energia, de petróleo, de água, hidrelétricas, enfim. E passamos a analisar essa situação territorial e os desdobramentos disso em termos da urbanização. E depois cada um de nós desenvolveu um tema em particular. Então esse trabalho também me acendeu muito mais essa questão assim do impacto da urbanização e principalmente das grandes infraestruturas sobre o território, né? E, portanto, depois eu, juntamente com o Ricardo Leite Filho, um arquiteto também, né, fomos casados durante quase 20 anos, fizemos uma parceria em muitas coisas bacanas, além dos filhos também. Nós começamos a pensar que seria muito importante que nós pudéssemos tentar uma outra forma de vida. Naquela época, né, nos anos 70, anos 80, a gente tinha muito aquela ideia da vida comunitária, queríamos fazer uma propriedade autossuficiente. E nós pensamos em fazer isso em Curitiba, porque nesse momento a cidade de Curitiba, sob a gestão do Jaime Lerner, já tinha desenvolvido projetos muito inovadores. Nós até vamos falar de um tipo desses projetos, ainda acredito, né, que são os espaços pedestriais, que a gente chama de calçadão, né, de calçadões. E aí imaginamos que lá em Curitiba seria um lugar bacana para a gente fazer essa experiência, de repente ter uma propriedade para experimentar essa questão de novas matrizes energéticas, o que a gente já tinha aprendido, uma construção bioclimática que dialogasse com o ambiente. Só que eu já estava como docente no curso de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade de Belas Artes, muito apaixonada pelo trabalho que eu fazia lá. Então, passei 2 anos, metade Curitiba, metade São Paulo, até que pensamos em que seria mais razoável optar por uma coisa ou outra, ou separar totalmente de São Paulo, ficar em Curitiba. Mas eu estava muito animada com o curso e por isso então falamos, ok, vamos voltar, vou manter a atividade docente em São Paulo, mas não queríamos voltar para a cidade de São Paulo e aí viemos aqui para a Chácara, onde nós montamos esse projeto. Nós de fato conseguimos criar uma propriedade autossuficiente em quase tudo. Assim, nós chegamos na beiradinha da matriz energética com biodigestor durante 18 anos, com um ciclo que se autossustentava. Eu vou pedir para o Luiz colocar uma foto aqui para a gente, né, que vou revelar aqui para vocês uma informação que talvez nem todo mundo saiba, ou se sabia, já esqueceu. A Maria Amélia foi uma das responsáveis por talvez uma das poucas ações, experiências de revolução na paisagem urbana de Valinhos, né? Amélia, o que é essa foto aí? Essa foto, bom, primeiro assim, né, é maravilhoso rever isso. Essa foto, ela é a maquete
que nós fizemos, na verdade, até foi com a ajuda de um profissional, Alexandre Soares, que executou a maquete, mas ela retrata o Projeto Centro, que foi um projeto de renovação urbana na área central de Valinhos, né, que o pessoal conhecia mais como Calçadão, mas aqui bem no meio a gente está vendo o Largo São Sebastião, que originalmente era uma praça linear, assim, com duas ruas laterais, né, totalmente cercada pelo tráfego, a matriz ali, o nosso, daqui é um ângulo visual maravilhoso que desemboca aqui na estação ferroviária, né, é um ângulo bonito. Ali a rua Antônio Carlos, e ele reflete uma proposta que nós fizemos de renovação urbana da área central, que àquela época era uma área que apresentava assim, uma grande ociosidade dos seus terrenos, né? Ou seja, a área com a maior infraestrutura da cidade, em termos, né, de instalações de todo tipo, iluminação pública, pavimentação, transporte, mas ela é uma área de certa maneira pequena, delicada, né, uma colina, que é muito característico dessa ocupação urbana que os portugueses fizeram aqui no Brasil, né, esse urbanismo de colina, e totalmente vazada por um tráfego muito pesado de caminhões e tudo, que cortavam a Avenida Antônio Carlos e tornavam esse ambiente, né, a 11 de agosto também, a 13 de maio, a 11 de agosto e tal, como um ambiente inóspito para as pessoas. Vamos pedir para o Luiz passar mais uma foto. Essa aí, isso aí. Nossa, sim, gente, né? Um momento assim de voltar no tempo. Esse é o desenho da proposta, né? Na verdade, aqui o que está ali a estação. Como é que era 30 anos? Há 30 anos já. Como é que ela fez esse trabalho? Desenho, não, totalmente à mão, colorido e com as perspectivas também feitas à mão. E essa prancha, Heriberto, nós expusemos, na verdade essa foi a proposta que eu e o Ricardo imaginamos, no sentido de criar aqui na área central, né, de Valinhos, então só para quem estiver nos vendo entender, esse edifício aqui é o edifício da Prefeitura Municipal. Essas áreas em amarelo, a nossa proposta é que fossem áreas destinadas aos pedestres. E aí nessa época não havia ali a Avenida dos Imigrantes atrás da Prefeitura. Ela estava em terra, tinha o espaço, né, a canalização do Ribeirão Pinheiros ela já estava feita, mas era um espaço não ocupado. Então o que nós imaginamos é que nós poderíamos então criar esse anel de contorno à área central e criar no centro um espaço então propício para o comércio varejista, para o convívio, porque é importante a gente analisar isso. Naquele momento, Valinhos, se não me falha a memória, tinha em torno de 75 mil habitantes. Mas o centro, nós tivemos a oportunidade de ter a consultoria de um profissional especializado em geografia de mercado, né, e particularmente especializado em comércio varejista. Ele veio até Valinhos e ele avaliou que o nosso centro, ele na verdade era um centro que no máximo era compatível com uma cidade de 20 mil, 25 mil habitantes. Ou seja, o comércio da área central, que era a nossa principal área de comércio naquele momento, tinha alguma coisa na Avenida dos Esportes só, e alguma coisinha na Vila Santana, ali um pouco para nutrir aqueles bairros do outro lado da linha do trem, era uma área central, assim, digamos, atrofiada. E por quê? Porque o ambiente físico, ele era um ambiente inóspito às pessoas, ele era ruidoso, ele era poluído, né? Imagina que nós estamos falando de veículos automotivos assim de 30 anos atrás, era perigoso circular. Meu filho mesmo uma vez quase foi atropelado na Antônio Carlos, assim, né? Só para quem ainda não se localizou, passa a próxima foto para ver o que é, do que nós estamos falando, do calçadão no centro da cidade. Esse é o Largo São Sebastião, o Largo São Sebastião. Aí, com o espaço pedestrial. Esse, na verdade, assim, quando nós fizemos o projeto desse anfiteatrozinho, que tem até a ideia, era ali um palco para que durante, né, principalmente final de semana, isso acontecia muito frequentemente. Apresentações musicais, tinha a feirinha de artesanato.
esse volume do sanitário público, ele já existia quando a gente fez o projeto, né? Ele já tinha sido construído pela prefeitura quando ainda era a pracinha mesmo, ladeada pelas duas ruas. Ele não já não tinha mais o coreto, né? Não. O coreto, na verdade, nós procuramos trazer de volta a ideia do coreto, porque nós localizamos o coreto que havia existido pelas fotos maravilhosas do Haroldo Pazinato, né? Que eu até aproveito aqui para fazer uma reverência especial dessa pessoa queridíssima, que permite até hoje que nós tenhamos uma memória fantástica. Hoje o Marcel está fazendo um trabalho lindíssimo, né? Continuando aí toda essa... Pode dar a próxima foto, Luiz, por favor? Olha aí, esse é o comércio de Valinhos no calçadão. Na verdade, assim, a nossa proposta era até não ter esse conflito do veicular com o pedestre, porque é o seguinte, essa não é o que você está dizendo? Do estacionamento, é isso? A questão do estacionamento, a ideia era o seguinte, que nós tivéssemos, isso fazia parte do projeto. No contorno dessa área central, que é uma área central delicada, pequena, né, com deslocamentos aí de 100 metros, 50 metros, para você chegar em qualquer lugar, perfeitamente transitáveis, né, por qualquer pessoa. Nós tínhamos bolsões de estacionamento. E por que isso, Heriberto? Havia, e houve assim no princípio, uma certa reação, né, do pessoal do comércio, porque se acreditava que se eu não tivesse o ônibus, o caminhão, o carro passando na frente do meu estabelecimento comercial, não haveria vendas. Primeiro que a situação que existia era o inverso disso. As lojas abriam e fechavam no centro, elas realmente não se sustentavam. Era impossível ter uma vitrine bacana, bonita, porque a poluição era muito grande, a poeira mesmo de fuligem, o ambiente muito ruidoso, as calçadas estreitas. E o comércio varejista, isso nós estudamos profundamente, eu até trouxe aqui um relatório de 80 projetos de áreas pedestres feitas entre as décadas de 70 e 80 em vários lugares do mundo, né, que demonstraram, assim, inclusive com quantitativos mesmo econômicos, como a instalação das áreas pedestriais dinamizaram o comércio. Por quê? Porque a compra no comércio varejista, ela na maior parte ela é uma compra de impulso, né? Aquela célebre situação de que você foi às vezes para ir à farmácia, mas aí você passa na frente da loja de sapato e ouve alguma coisa que você nem pensou em comprar, mas gostou, ou passa na frente da loja de vestuário, de armarinho e tudo mais, e no fim você sai com 2, 3 sacolinhas. E por incrível que pareça, se eu tiver 2, 3 lojas de calçados, 2, 3 lojas de vestuário, ao invés de falar, não, mas vai ter que concorrer, sim, é saudável, porque o que motiva uma pessoa a ir a uma área de comércio é saber que eu vou encontrar o que eu preciso ali, né? Luiz, pode passar as outras fotos para a gente encerrar, então? Olha aí, aqui você falou da reação dos comerciantes na época, né? Na verdade, não havia o acesso, né, para a rua 7 de setembro aqui em novembro. O que acontece é que a gente estudou uma dinâmica urbana, realmente a proposta primeiro foi feito esse anel de contorno, mas antes disso eu só queria dizer que houve uma simulação desse projeto no período do Natal. Nós fizemos um ensaio disso, fechando no período de Natal, e isso foi inédito, porque nunca havia tido essa situação de que as pessoas pudessem viver o centro. Exatamente porque o conflito do tráfego veicular era enorme, era impossível. Os caminhões, ônibus que vinham, por exemplo, do sul em direção ao Rio de Janeiro, que já existia, né, a Dom Pedro, passavam pela Rua Antônio Carlos. Entendi. Então a gente tinha um conflito assim muito grande dos veículos e de todo tipo com os pedestres, um ambiente absolutamente inadequado com o conforto, a atratividade, o bem-estar que o comércio varejista necessita para que seja vigoroso. Vocês veem, nós estamos conversando com a arquiteta Maria Amélia de Vitte Ferreira da Azevedo Leite. Agora sim. Agora acertei. E eu tinha dito para vocês que era alguém que tinha conhecimento da cidade, que tem conhecimento da cidade e que faz esse trabalho com uma paixão que se percebe à flor da pele.
Nós vamos voltar logo após o intervalo a conversar, a aproveitar essa conversa muito boa com a Maria Amélia. Fique aí, a gente volta já já. Venha descobrir por que Vinhedo está entre as melhores cidades para se viver e visitar. Do cultivo da uva vem o seu nome, Vinhedo. Mas basta dar uma olhada para perceber que a cidade cresceu, urbanizou-se e vem se desenvolvendo a cada dia. Uma cidade fundada por imigrantes, responsáveis pelo cultivo de videiras e início da agricultura que ajudou a criar uma das bases da economia da nossa cidade. Hoje, recebemos visitantes do mundo inteiro, seja para passear em nossas represas, ciclovias, parques, com muita natureza e qualidade de vida, e também visitar nossos museus e memoriais. Aqui, além de comer bem, você vive experiências gastronômicas. Ricas em variedades e sabores, proporcionando momentos inesquecíveis para nossos visitantes. O cicloturismo tem espaço para quem quer algo com mais adrenalina, em trilhas por fazendas ou até mesmo para quem quer fazer exercício em vias mais simples. Ou fazendo caminhadas e corridas por nossos bosques e parques, respirando o ar puro da nossa cidade. Ou também fazendo um esporte curtindo o pôr do sol. Conta com uma das melhores infraestruturas da região, com empresas multinacionais, hotéis, fazendo com que seja um polo de negócios e grandes oportunidades. Vinhedo está a 20 minutos do Aeroporto Internacional de Viracopos, a 20 minutos de grandes centros e a menos de 1 hora de São Paulo, fazendo com que esse fácil acesso seja estratégico para nossos visitantes. Na saúde, Vinhedo conta com um amplo atendimento e é considerada uma das cidades mais seguras do Brasil. Vinhedo é uma cidade muito acolhedora. Temos áreas de lazer, parques, represas, bosques e muito mais para te oferecer. Na cultura, a cidade também se destaca. Contamos com o Teatro Municipal, Teatro de Arena, memoriais de arte, centros culturais que ajudam pessoas a se expressar na área artística como dança, pintura, cerâmica, música e muito mais. Temos até mesmo um castelo. Organizamos festas, festivais e feiras que contam e ajudam a escrever a nossa história. No turismo, Vinhedo é conhecida por ter o maior parque de diversões da América Latina, com montanha-russa, roda gigante, eventos temáticos e muito mais. E também pelo agroturismo, garantindo um contato mais direto e genuíno com a natureza. Aqui em Vinhedo, temos espaço para pequenas e grandes empresas que levam seu sucesso de geração em geração, enriquecendo o nome da cidade. Você pode conhecer nossos sítios e adegas e sentir ainda mais o gostinho de estar por aqui, onde diversas famílias cultivam a uva e fazem sucos de uva, vinhos e recebem turistas que querem saber mais da história de cada vinícola. O Mosteiro São Bento recebe turistas e é um lugar de muita paz, tranquilidade e fé renovada. Além de tudo isso, você pode pegar um pão fresquinho produzido pelos monges. São inúmeras as coisas para se fazer por aqui. Basta agora viver essa experiência e o que a cidade pode te oferecer.
É um lugar onde a tradição e a modernidade caminham juntas, em busca de uma cidade querida por todos. Aqui é um ponto estratégico para que as pessoas venham viver sua história. Como pessoas que deram seus primeiros passos e abraços marcantes. Visite Vinhedo e venha fazer parte dessa história. Oi, amores! Olha a novidade que eu comprei pela internet. Uma almofada que seca rápido. Seca rápido? Como funciona? Vamos fazer um teste? Olha como funciona. Nossa, que legal! A água passa mesmo. Agora é só trocar essas almofadas velhas por essa nova e você escolhe o tecido. Amei! Eba! Dry Clean Foam, a espuma com tecnologia suíça, agora no Brasil. A primeira espuma do mundo utilizada em iates e embarcações. Ela resiste à água do mar, da piscina e da chuva, secando e não deixando mau cheiro, fungos e bolores. Vendedor autorizado, Foam Brasil. Acesse no site www.foambrasil.com.br. O que falta são mais pessoas conhecerem os esportes paralímpicos. Nós temos um número muito grande de pessoas com deficiência, tanto adquiridas quanto congênitas, que ainda não conhecem o esporte paralímpico. Muitas vezes a deficiência ela acaba gerando alguns paradigmas até para nós mesmos, né? Eu não posso, não consigo. Eu me via com certas limitações. A minha autoestima foi lá em cima por muitas situações. Um projeto sensacional, de muita qualidade, e a gente fez todo o aporte financeiro para que essa pesquisa fosse realizada e também todos os dados coletados. Um material de altíssima qualidade que vai mudar com certeza a visão do desporto paralímpico nacional. De volta com o programa TV Pé de Figo aqui no VV8, canal 8 da NET, para Valinhos e Vinhedo. E hoje, com maneira muito especial, especialíssima mesmo, com a arquiteta Maria Amélia. E no bloco anterior ela estava falando, para surpresa de muitos aí tenho certeza, da revolução que foi o calçadão para o centro da cidade. Porque a gente ouve muito falar que precisa fazer alguma coisa para o comércio, para Valinhos, mas nunca se tem uma atitude ousada e necessária como foi aquela de 30 anos, né? Nossa, Amélia. passa, né, o tempo. Maria Amélia. Como é que foi? Porque havia uma intenção de estender até a Vila Santana. Sim, e de ligar com a Avenida dos Esportes. Eu acho que assim, é importante entender o que estava por trás efetivamente do Projeto Centro, que era essa renovação urbana, principalmente em função da ociosidade que nós tínhamos ali dos lotes. Nós fizemos um levantamento que em arquitetura e urbanismo é muito comum, né, de uso e ocupação do solo, e nós constatamos que em torno de 65% dos lotes
estava assim absolutamente com um grau de ociosidade enorme, ou não ocupados ou ocupados de maneira precária. Nós tínhamos depósito de ferro velho, nós tínhamos oficina mecânica, inclusive assim estacionamentos de caminhões, e não que essas coisas não sejam necessárias, mas não na área central, no coração da cidade, né? Do lado da igreja matriz, do lado da prefeitura. Não, a maior parte das calçadas sem pavimento, então você andava uma hora, tinha um pedacinho ali de mosaico português, depois tinha terra, tinha poças, sem ajardinamento, ou seja, uma área muito precarizada e ao mesmo tempo dotada de infraestrutura e o coração da cidade. Então, a partir dessa constatação, nós inclusive detectamos a razão, porque era um ambiente que ele não estava propício nem ao convívio, nem ao comércio, nem aos serviços. E aí a ideia do Projeto Centro foi essa, de configurar um espaço de conforto adequado, de segurança ao pedestre, porque isso é muito importante, né? E depois que o Projeto Centro se consolidou, houve também, por iniciativa da Prefeitura, a ideia de estender para as regiões mais próximas, que também são centrais, no caso, a Vila Santana, aquela vertente maravilhosa, né, onde a gente tem hoje uma unidade básica de saúde, ali, mas que tem aquele casario. Na Rua 12 de Outubro. Né? Exatamente, a passagem subterrânea, toda uma paisagem muito encantadora, por sinal, um grande observatório de pôr de sol ali, né? Em São Paulo a gente tem ali no Alto de Pinheiros uma praça famosíssima, chamada Praça do Pôr do Sol. Eu posso dizer que Valinhos também teria essa Praça do Pôr do Sol, se nós tivéssemos até tido a oportunidade de fazer daquela vertente esse anfiteatro, enfim. E depois a extensão até o Parque Municipal, pela Avenida dos Esportes, né? Naquele momento, a Avenida dos Esportes tinha um binário que era chamado de mão inglesa, né, porque hoje a pista que vai em direção ao centro, ela tinha o sentido inverso e fazia o binário com a Avenida Independência. E a outra pista interna, ela na verdade não era apropriada pelo tráfego. A princípio se achava que isso era uma distorção, mas nós fizemos estudos com especialistas, inclusive de tráfego e transportes, e percebemos que até seria conveniente manter esse binário a meia encosta na Avenida Independência, fazendo sentido bairro-centro, e depois a outra via centro-bairro, porque realmente é até interessante que a gente não leve todo o tráfego para o fundo do vale e depois faça com que todo esse tráfego tenha que subir. E a ideia foi ter naquela via paralela, que hoje, na verdade, compõe o binário atual, como se fosse um grande boulevard, unindo o centro, já ali com esses espaços presenciais, a própria Vila Santana e o Parque Municipal. Esse projeto foi feito, ele começou a ser executado. Hoje o que a gente tem ali, aqueles jardins, as palmeiras reais que a gente tem, que são aquelas grandes palmeiras ali, o córrego aberto, porque eu até comentei isso a semana passada numa live que tivemos aí com o engenheiro Francisco Laós, que nós conseguimos sensibilizar o prefeito à época para não fazer a canalização do córrego do Matias, porque isso é equivocado dentro da nova engenharia naturalística que a gente tem, quer dizer, né, nem tão nova, desde a década de 70 e 80, mas para manter esse córrego vivo, e hoje ele é um espaço de lazer, né? Existem exemplos no mundo, né, do trabalho contrário, de desfazer as canalizações. Olha, antecipando algumas coisas também que eu sei que você gostaria de conversar, eu gostaria de deixar aqui um depoimento com muita tranquilidade, de peito aberto e de coração. Eu gostaria de dizer que se hoje nós, por acaso, estejamos vivenciando alguma dificuldade nesse diálogo comunitário sobre o planejamento, eu gostaria de dizer que Valinhos já vivenciou períodos muito ricos nesse sentido, como esses que estão sendo comentados aqui agora. Ou seja, né, no início da década de 90, nós tivemos a oportunidade, dentro de todo um contexto muito singelo, né, até de recursos mesmo, né, de fazer movimentos no sentido de qualificar a cidade. Isso efetivamente aconteceu, porque hoje, se nós temos o centro ativo, porque o centro de Valinhos mudou realmente, hoje nós temos os lotes totalmente ocupados, isso é muito saudável.
Nós temos a Avenida dos Esportes, embora o projeto não tenha se consolidado na sua íntegra, mas parte do que foi previsto, principalmente a manutenção do córrego, como um elemento de embelezamento urbano, de usufruto, de melhoria das condições ambientais. Heriberto, hoje uma das questões mais sérias que temos nas cidades, e Valinhos vive isso já, no verão é muito nítido, são as ilhas de calor. Eu já medi isso, né, da minha casa aqui até o centro, diferenças de 5 graus, por exemplo, que é uma diferença absolutamente significativa. Maria Amélia, hoje a gente acha que a população assim, está distante, está alheia do que acontece com a cidade, mas na verdade existe um sentimento muito firme de que alguma coisa está errada, né? Que a gente vê a construção de prédios, né, pipocando em vários lugares da cidade. A gente vê a falta d'água por outro lado, a gente vê o trânsito quase à beira de um caos, né? Então a população sabe que tem alguma coisa errada, né? Como que você, nessa linha que você já estava seguindo, a questão do planejamento urbano, talvez seja um dos pontos mais tristes, né, da nossa cidade, porque os anos vão passando e nada acontece nesse sentido, né? E tenho certeza que você também tem uma angústia, né, diante de tudo que está acontecendo. Por exemplo, a Câmara recebeu uma informação, a Câmara de Vereadores recebeu uma informação através de um requerimento feito pelo vereador Yoshida, de que a cidade hoje tem 7.000 lotes, 7.000 terrenos em áreas já urbanizadas vazios, né? E aí se fala em expandir ainda mais a área urbana, né? O que a gente pode deduzir da gravidade que é uma cidade não ter planejamento? Bom, o que eu gostaria de colocar inicialmente é o seguinte: vamos pensar na cidade, não só a cidade, mas o território do município, como a nossa grande casa coletiva, né? Então, quando pensarmos em Valinhos, como o município onde vivemos, onde trabalhamos, onde atuamos, enfim, pensemos que é o município onde escolhemos viver, onde talvez toda a nossa história de vida esteja hoje, né? Todas as nossas pessoas queridas e talvez todas as nossas esperanças, né, de longevidade. Então, veja bem, do mesmo jeito que nós pensamos na nossa casa, de mantê-la, né, arrumada, que o jardim esteja sempre ali adequadamente, né, florescendo, mesmo com as mudanças das estações, enfim, vamos pensar na cidade. A cidade, o que nós chamamos de cidade, é um ambiente artificial, né, e os arquitetos são completamente responsáveis por isso. Nós somos profissionais de artificializar o ambiente. Nós estamos aqui nessa sala, se estiver chovendo lá fora, tudo bem, se for de noite, tem luz e tudo mais. Ou seja, é um ambiente artificial que altera o ambiente natural. Mas nós, como seres humanos, continuamos com a nossa natureza biológica. Na live da semana passada, sobre a crise hídrica, o que eu coloquei foi o seguinte: nós somos água. Isso não é novidade para ninguém. O corpo humano é 2/3 água. Nós somos bolhas. Os nossos alimentos são feitos de água, né? A nossa respiração se altera em função da umidade relativa do ar. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, Heriberto? Para que tenhamos uma cidade saudável, eu preciso equilibrar o que é cidade e toda uma parte que não é cidade. Por quê? Porque a água, né? A água que nós consumimos aqui nesse copinho, por exemplo, que sai na torneira, é uma água tratada. Ela já é, digamos assim, um bem econômico, ela é um produto. Nós temos uma autarquia que, na verdade, produz água tratada e destina aos seus consumidores, e as pessoas pagam por isso. Mas a água tratada, ela não surge de maneira mágica, ela vem exatamente da água bruta, que vem do ambiente, que vem, em última instância, do subsolo, do lençol freático, que tem que ser mantido vivo, com a percolação da água da chuva, com as raízes das árvores, com a copa das árvores quebrando a energia da chuva para não solapar o solo. Ou seja, não há cidade saudável
equilibrada se nós não tivermos toda uma parte do território, né, onde o ar que a gente carrega de sedimentos, de resíduos, ele com os ventos ele vai ser depois purificado, ou as chuvas vão ser produzidas e vão decantar, onde nós vamos produzir os alimentos que consumimos e toda a matéria-prima para tudo o que fazemos. Então, veja bem, isso daí tem toda uma dinâmica regional, lógico, a gente não tem a pretensão de, no município de Valinhos, produzir tudo o que nós precisamos, mas a verdade é que nós podemos produzir uma boa parte, e de uma maneira saudável e provavelmente economicamente mais satisfatória. Mas aí, Maria Amélia, algum dos nossos espectadores mais atentos poderão argumentar. Mas e aí? Mas nós precisamos desenvolver, a gente precisa crescer, a cidade não pode ficar parada. São duas coisas incompatíveis? O desenvolvimento e a preservação e o cuidado com a qualidade de vida? É impossível casar essas duas coisas? Não são incompatíveis, pelo contrário, eu acho que nós deveríamos, pelo contrário, desde a mais tenra idade, aprender que se tem algo que nós devemos fazer, é justamente compatibilizar os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas expectativas com a manutenção da possibilidade de fazê-las sempre presentes, né? Eu tenho certeza que todos que estarão nos ouvindo, eles têm suas famílias, têm seus filhos, e enfim, esperam que se hoje nós temos uma boa condição aqui, que ela continue e que ela até melhore, porque eu penso que nós perdemos muito em qualidade nas últimas 3 décadas, principalmente em relação à qualidade dos nossos recursos hídricos aqui no território. Voltando à questão que você falou do documento que o vereador encaminhou, enfim, a Câmara a respeito de uma ociosidade já de lotes urbanos, porque o que são lotes vazios? Na verdade é a terra urbana já parcelada, né? Então eu transformei glebas que até poderiam ter sido anteriormente glebas de produção rural, mas foram destinadas à produção do espaço urbano. O Brasil, apesar de toda a sua extensão, é um dos maiores países do mundo. Nós temos uma população bastante numerosa já, mas 85%, de 85% a 86% hoje, está dentro das cidades e concentrada na sua maior parte, mais em torno de 55%, em grandes cidades. Então, de uma forma até um pouco irônica, o Brasil tão extenso tem uma população hoje predominantemente residente em áreas urbanas. O município de Valinhos segue um pouco a mesma lógica, mas veja bem, nós precisamos dosar isso, e principalmente com uma inteligência voltada para aquilo em relação a qual podemos ser autossuficientes. Porque eu acho que é uma matemática bem singela essa, de nós sabermos que tudo que a gente tem que trazer de mais longe, provavelmente será mais oneroso do que aquilo que eu posso obter perto, né? E da mesma forma, nessa matemática assim caseira, tudo aquilo que eu preciso, que pode ser obtido de uma forma mais simples, mais razoável, com menos aporte de insumos, também provavelmente será mais econômico, no que eu digo na relação custo-benefício. Então, em termos da água, o que nós temos alertado, o que nós temos dito é que, primeiro, vamos olhar o nosso território. Né? O nome Valinhos não é gratuito, são pequenos valezinhos. Né? O município de Valinhos, ele é um resultado da ação das águas. É uma grande escultura feita pelas águas e pelos ventos aí durante anos e anos e anos. Ou seja, nós somos feitos de compartimentos de drenagem de água. Né? Então, os limites do município, em grande parte, são divisores de água de subbacias. O nosso Ribeirão Pinheiros, que é um corpo d'água até significativo aqui na região, é importante que a gente saiba que toda essa região de Campinas ela está numa área de nascentes. Nosso sistema hídrico é delicado, Heriberto. Ele é capilar, são pequenos veiozinhos de água que brotam do solo. E é aí que está a nossa riqueza. Então, ou seja, nós tivemos, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, alunos de um colégio aqui da cidade,
que ganhou um prêmio na Unicamp por desenvolver um sistema de filtragem de água assim, muito racional. E esses alunos, essas crianças, esses adolescentes captaram água dos mananciais que nós temos aqui na Serra dos Cocais, nas nossas bacias e do Atibaia. E constataram uma coisa óbvia, que a água que nós coletamos dentro do território dos nossos mananciais de superfície é uma água muito mais pura, muito mais limpa, que até para ser tratada ela apresenta um dispêndio econômico muito melhor, sem contar a questão da sua qualidade, né? Então, ou seja, o que temos colocado é o seguinte, em termos de recursos hídricos, em termos de produção de alimento, principalmente alimentos de curta duração, produtos hortifrutigranjeiros, né? Nós temos, aliás, temos uma tradição, em todo lugar que você vai ao Brasil, que você fala que você mora em Valinhos, o pessoal fala, é onde, né, a terra do figo roxo, da goiaba, do Se bem capim, que hoje em dia enfim. já estão falando que essa terra do figo é Não agora... pode ser fake, né? Vamos tomar cuidado, não pode virar fake news, Valinhos ser terra do Mas o figo roxo. próprio técnico lá da PCJ disse que Valinhos está passando a ser conhecido como a terra dos condomínios, né? Nada contra os condomínios, né? Mas é uma realidade que assusta a população na medida em que você não vê um planejamento, um controle do crescimento. Então, para objetivar... Todos os candidatos, né, Mel, só para Maria Amélia, só para... É duro, né? Para não deixar de falar nisso também, né, todos os candidatos que nós fizemos entrevista na eleição de 2020 falaram em desenvolvimento sustentável, né? Uma frase bonita, né? Pega bem falar em desenvolvimento sustentável. Mas para nós aqui, né, que não somos técnicos, né, o que é exatamente o desenvolvimento sustentável, né? O que é preciso fazer para que a gente garanta que aconteça isso aqui na nossa terra, no lugar onde que a gente mora, onde os filhos moram, onde os netos vão ter que viver no futuro? Então, olha só, esse conceito de desenvolvimento sustentável, ele vem sendo, eu acho que assim, na sabedoria milenar, ele era praticado sem a necessidade de ser conceituado, né? Nós sabemos que, por exemplo, o Nilo, né, o rio Nilo, durante séculos e milênios se manteve ali sempre fértil com o seu regime de cheias e vazantes, enfim, né? Eu acho que a gente às vezes mitifica muito hoje em dia determinadas questões que sempre fizeram parte da sabedoria popular, né? A sustentabilidade, ela está relacionada a manter constantemente vivo algo. Então, se eu quero que um curso d'água seja sustentável como manancial produtor de água, eu preciso manter as suas condições de produção de água, eu preciso manter o seu regime de percolação de água no solo, de proteção de mata, de margens, né, a biota dessa água, o solo. O que é ser sustentável na área rural é a gente manter os campos de produção sempre produtivos. Se eu, por acaso, né, consumo a condição de vitalidade daquela terra, ela não vai se sustentar como um local de produção. E na cidade, na área urbana, isso não é um conceito meu, mas isso já vem da década de 80, já dos relatórios da ONU e do Habitat. Na área urbana, o que é sustentabilidade? Primeiro está relacionado aos diversos tipos de poluição, né? A poluição atmosférica hoje é a segunda causa que a gente tem de doenças nas áreas urbanas, né? É a questão da temperatura, que nós vemos hoje qual é o efeito disso na saúde, enfim, os diversos tipos, resíduos sólidos, e a questão da miséria, né? Assim, na década de 80 já se conceituou isso, a miserabilidade urbana, porque é diferente a pobreza na área rural da pobreza na área urbana. A Maria Amélia veio toda preparada, né, com um histórico aqui da sua atividade durante esses anos todos. Infelizmente o nosso tempo já está chegando ao fim, mas a gente não podia também deixar de falar sobre se tudo isso que a gente falou até agora tem a ver com a discussão do plano diretor, que novamente está sendo retomada a discussão, né, e espera-se que haja um mínimo de participação da sociedade. Para encerrar, Maria Amélia, como que tudo isso tem a ver com a discussão do plano diretor, que é a lei que traça
os rumos da nossa cidade nos vários setores da sua vida. Eu acho que é muito importante dizer o seguinte: a lei do plano diretor, ela é uma lei que ela foi reforçada e consolidada com a nossa Constituição Federal em 1980 de uma maneira muito particular. Primeiro, definindo que o plano diretor é a principal legislação da política urbana e territorial, ou seja, ela vai regulamentar as políticas públicas que permitirão realmente que a gente constantemente tenha um desenvolvimento que se mantenha sustentável, né? Segundo, a partir da Constituição Federal de 88, o planejamento ele foi tornado obrigatoriamente participativo. Então essa é a primeira questão que eu gostaria de dizer. O plano diretor, primeiramente, ele é um processo que tem que acontecer sempre. Ele é um produto, ao final, como uma peça legal, né, ou são alguns produtos. A gente tem a lei do plano diretor, tem a lei de uso e ocupação do solo, tem a lei do Código de Obras e Edificações, tem a lei do Código de Posturas e Polícia Administrativa, tem a lei do perímetro urbano, quer dizer, tem a lei do parcelamento, tem uma série, e os planos conexos, mas é principalmente esse processo de reflexão, de discussão, de acordos tácitos sobre como é que a nossa vida coletiva vai se organizar. E para isso a gente precisa exercitar isso, esse diálogo, essa capacidade de conversar, e principalmente a comunidade tem que ter essa sensação de pertencimento a esse processo. Já em 88, o que fizemos, isso foi resultado de muitas décadas de aprendizado, foi entender que decisões dessa magnitude, que depois vão interferir na vida de todos, elas realmente não são decisões de governo, elas são decisões de Estado. Elas não podem ser decisões tomadas no âmbito ali de um circuito, né, ocasional, como é o circuito das gestões que se sucedem no município. É isso aí. Essa é a Maria Amélia, batalhadora das questões da vida na nossa cidade. Maria Amélia, muito obrigado. Eu que agradeço. A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso, mas infelizmente não é possível. Obrigado a Maria Amélia e obrigado a você que acompanhou a nossa programação e que acompanha a programação da VV8 TV, canal 8 da NET Valinhos de Vinhedo. Então, sucesso no retorno e que possamos todos nos encontrar nessa discussão importante, necessária, sobre o nosso futuro coletivo, porque é assim, né? O futuro é esse que a gente terá juntos. É isso aí, muito obrigado a todos.